The Game of War, o jogo do poder da guerra contra a humanidade. A guerra sempre dependeu de um sistema confiável para difundir a sua propaganda. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Há um famoso ditado que diz: a história é escrita pelos vencedores, uma frase supostamente atribuída a Winston Churchill. Devemos, pelo menos com a veracidade dessa frase, tentar estar conscientes de que o mundo ocidental formou o chamado o agrupamento dos ditos vencedores. O que se quer induzir a concluir é que um ponto para a nossa equipe vencedora seria um ponto para nós, o povo, pelo menos os do lado de cá. E é dessa forma, dividindo, que se conquista, através das disputas orquestradas por terceiros. O fundamental a entender é que, através desses mecanismos, a humanidade apenas perde e os vencedores permanecem invisíveis para os mais ingênuos. E sob tal perspectiva, lá estava o Jardim do Éden, pois até pouco tempo atrás os ocidentais, mais notavelmente o povo americano, viviam as vidas mais luxuriantes e privilegiadas, superando em muito a de qualquer outra pessoa no mundo. O resto do mundo vivia em vários graus de pobreza e de atraso em relação a essas classes sociais, sendo chamados de populações do segundo mundo e do terceiro mundo. Entretanto, nada desta ilusão e forma de vender as ideias dos jardins das delícias é algo verdadeiro, muito menos natural. Assim, mundialmente, as pessoas viam a riqueza mais maravilhosa e extraordinária representada em preto e branco nas telas dos cinemas, onde filmes de Hollywood eram apresentados na forma do sonho. Para este outro mundo, deveria parecer que estão vivendo a vida de um príncipe ou princesa em seus próprios pequenos castelos ou palácios e cujas maiores preocupações giravam em torno do romance e das vestimentas. Lá estava Fred Astaire girando Ginger Rogers, coberta de seda, plumas, joias, pompa e circunstâncias. No entanto, com o passar do tempo, é fundamental revermos o que exatamente significa essa frase. A história é escrita pelos vencedores, pois a pergunta é: quem são de fato os vencedores no cenário da guerra da mente sociocultural e geopolítica travada há mais de um século? Uma guerra que sempre demonstrou considerar a vitória sobre o referido inimigo, descrito desde a turva justificação da ameaça feita por inimigo estrangeiro selvagem ou a de um inimigo interno. A vitória em si nunca se tratou da de um povo ou nação sobre algo verdadeiramente ameaçador, mas pelo sucesso de uma ideia, de uma ideologia levada ao auge de uma hierarquia que beneficiava especialmente o novo Império Anglo-Veneziano. Portanto, aqueles que resistem a esta, abrir aspas, ordem natural das coisas, fechar aspas, agora imposta pelos grupos de poder e ação destruidora, serão vistos como inimigos do equilíbrio, inimigos do bem comum, da segurança dessa nova ordem e devem ser destruídos, mas antes culpados pelo que se possa inventar e gerar justificativas. Se tornou evidente para os cidadãos mais despertos que um certo grau de influência sobre as estruturas dos governos eleitos está a empurrar a nossa sociedade na direção de determinados objetivos, estes que pouco têm a ver com o bem-estar da maioria dos cidadãos ou governos nacionais. Assim, o nacionalismo está ressurgindo. Mas será que você já sabe o motivo e que uso terá para o poder que está acima dos Estados-nação, oficialmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Esse poder acima de Estados-nação não surgiu da noite para o dia, e qualquer tentativa de compreender essa história toda, ignorando o papel ativo das sociedades secretas, ou o termo que eu prefiro, os colégios invisíveis, resultaria em um fracasso terrível. Infelizmente, devido a uma certa falta de evidências quanto às exatas ações de tais organizações secretas, elas facilmente saltam para a posteridade. As investigações sobre essas organizações são muitas vezes incoerentes e repletas de confusão e desinformação. Parte disso é devido ao trabalho sempre ser feito dos dois sentidos, o de gerar informação e contra-informação ao mesmo tempo, ou de financiar dois grupos para que lutem entre si.
Quem tenta dar sentido à conspiração que molda a história para o bem ou para o mal, muitas vezes é levado a concluir falsamente que as sociedades secretas ou colégios invisíveis são um todo-poderoso, dotadas pelos seus iniciados com um conhecimento secreto obtido apenas pelas elites internas, ou que tais sociedades poderiam possivelmente não existir, devido ao fato de que os seres humanos são estúpidos demais para guardar segredos ou manter uma conspiração que se estende por várias gerações. Veremos em breve porque ambas as suposições estão erradas, avaliando a natureza das sociedades secretas e o crescimento das operações de inteligência como instrumentos de controle social, estendendo-se desde os tempos da Grécia Antiga até a nossa era atual. Muitos estão cientes da clássica inscrição no pórtico do culto de Apolo em Delfos, que supervisionava uma rede de amplas operações de inteligência, gerenciamento bancário e de percepção em nome de uma elite de iniciados, sacerdotes e famílias de governantes. Esta citação foi tratada como palavra de sabedoria e também por conta disso, reis, imperadores, estadistas e generais de todos os cantos do mundo antigo viajavam para o templo, supostamente exercendo fervor com sua generosidade, fazendo pagamentos em ouro, na esperança de que a sabedoria do grande deus Apolo fosse concedida, dando força e poder à sua causa particular, enquanto também forneciam agentes influenciadores espalhados por aquele mundo conhecido. Uma das profecias mais famosas feitas pelo culto de Delfos, segundo o antigo historiador Heródoto, foi para o rei Cresso da Lídia. O rei Cresso foi um rei muito rico e o último bastião das cidades jônicas contra o crescente poder persa na Anatólia. Cresso desejava saber se deveria continuar sua campanha militar mais profundamente na Pérsia ou se ele deveria buscar uma aliança militar para cumprir com tal façanha. De acordo com Heródoto, a quantidade de ouro entregue pelo rei Cresso foi a maior já concedida ao templo de Apolo. Em troca, a sacerdotisa de Delfos, também conhecida como Oráculo, diria coisas sem sentido, balbuciou intoxicada pelos vapores de gás do abismo sobre o qual ela estava convenientemente colocada. Os sacerdotes, então, traduziam a profecia do oráculo em uma mensagem ambígua dos deuses. Foi dito ao rei: se Cresso for para a guerra, ele destruirá um grande império. Cresso também foi instruído a se aliar ao mais poderoso estado grego e ele escolheu Esparta. Assim ele ficou muito feliz e achou que sua vitória estava garantida. Imediatamente começou a trabalhar para construir sua campanha militar contra a Pérsia. No final, Cresso perdeu tudo e Lídia foi tomada pelos persas, já que os espartanos nunca apareceram para lutar. Isso lembra muito a história da tomada de Constantinopla pelos turcos, quando os venezianos também nunca apareceram. No caso de Cresso, parece que alguém pagou mais alto. O império de Cresso foi destruído pela fé nos deuses, por sua ingenuidade ou por ignorância em obter uma resposta puramente divina a seu favor e por pagar por agentes e influenciadores políticos que não fizeram o que foi acordado. Parece que as palavras inscritas no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, entendidas da maneira errada, trazem a ruína. É dito que aqueles que são dignos do deus Apolo teriam sabedoria suficiente para resolver o enigma de sua profecia e prevaleceria em seus esforços. Os indignos fracassariam e seriam arruinados. Essa é uma bela forma de justificar o termo Deus quis e não desejar enxergar a astúcia dos grupos manipuladores sobre os crentes. Pois é, essa é uma bela história, mas na realidade é apenas um disfarce brilhante para a demonstração do chamado Sistema de Inteligência Global. O culto de Delfos era de fato o centro nevrálgico da inteligência militar e política, que não tinha lealdade a nenhum estado ou império, mas era capaz de usar informações que eles coletaram com suas redes de espiões, juntamente com as informações que receberam daqueles tolos o suficiente para lhes expor seus planos e objetivos. Os sacerdotes de Delfos decidiriam, então, quais informações precisavam ser compartilhadas, com que alvo e para qual propósito.
Esse mesmo padrão foi copiado muitos séculos depois pelos centros dos Sufis, na mesma Anatólia, sendo o mais conhecido poeta religioso e agente Rumi de Konya. Esse poder de mudar guerras, alianças e políticas culturais era vasto, e os reis, generais de cidades-estado gregas, que seguiram o Conselho de Delfos, se tornaram pouco mais do que peões num grande tabuleiro de jogos de guerra. A verdadeira questão para aqueles que ousaram visitar o culto de Delfos não era realmente se ou não os sacerdotes tradutores tinham a sabedoria divina necessária para resolver as profecias do oráculo, mas sim o que eles representavam, uma espécie de articulação de peões para os melhores pagadores dos reais agentes ocultos, invisíveis por detrás dos que representavam a fachada do culto religioso. Assim a vida continuou nesse planeta, geração após geração, sendo iludidos pelas promessas de salvação e das boas intenções dos que assumiam o poder político e religioso. O tempo passou, entretanto, em cada ponto da linha de tempo, sempre demonstrando o mesmo padrão. Um exemplo importante é o rito escocês da maçonaria, formalmente organizado nos Estados Unidos em 1801, como um grupo de partidários conservadores que se encontraram do lado perdedor da Revolução Americana. Um dos principais homens envolvidos desde o início foi o general britânico chamado de Augustine Prevost. Prevost conquistou Charleston, na Carolina do Sul, e montou ali um aparato de polícia secreta que se tornou o quartel-geral do rito escocês após a partida do exército britânico. O rito escocês viria a governar a maçonaria americana durante o século XIX e exerceria influência indevida na aplicação da lei federal, que continua até hoje. Muito tempo mais tarde, J. Edgar Hoover, que supervisionou o crescimento do governo paralelo dentro dos Estados Unidos durante 8 presidências, era ele próprio maçom do grau 33 do rito escocês, coroado em 1955, após 35 anos de membro devoto. Para compreender o papel desempenhado no grande tabuleiro de xadrez executado por J. Edgar Hoover e pelo rito escocês, não iríamos longe sem apreciar o papel de um homem chamado Albert Pike. Em 1859, Albert Pike, general dos exércitos confederados durante a Guerra Civil, foi eleito soberano grande comandante da jurisdição sul do rito escocês. Em 1871, o documento moral e dogma do antigo e aceito rito escocês da maçonaria, segundo alguns, contra a Bíblia e o que ela representa, foi publicado pela primeira vez por Pike. Se quisermos compreender o que constitui o conteúdo de moral e dogma, entenderemos o porquê Hoover entrou no círculo mais íntimo, tornando claro que não apenas o rito atua como uma igreja oposta ao cristianismo, mas também que o juramento de fidelidade à sociedade secreta é entendido como estando acima de tudo no mundo material, incluindo o governo e o país. Assim, seus afiliados cumprem as ordens de uma entidade superior sem questionamentos. Pike escreveu o seguinte em seu livro Moral e Dogma: Os graus azuis ou inferiores são apenas para o pátio externo do templo. Parte dos símbolos são exibidos para o iniciado, mas ele é intencionalmente enganado por falsas interpretações. Não se pretende que eles o compreendam, mas que ele imagine que os compreende. Sua verdadeira explicação está reservada aos adeptos, os príncipes da maçonaria. Essas são as mesmas técnicas utilizadas pelo culto de Delfos, com o entendimento de que a verdadeira explicação dos símbolos só será compreendida por aqueles supostamente dignos deles, isto é, os adeptos, que são os príncipes da maçonaria. Os que são tolos o suficiente para ter fé completa na magia do ocultismo farão uma tentativa honesta de compreender tais símbolos. Contudo, a verdade é que os movidos para mais perto do santuário interior são meramente escolhidos pela sua utilidade como instrumentos de uma vontade superior. Embora essa pessoa possa ser um peão que desempenha um papel determinante no xeque-mate, ela permanece, no entanto, apenas um peão dentro de um grande jogo que nunca controlaram ou sequer compreenderam plenamente. Pike também escreveria em seu Moral e Dogma:
Os homens são apenas os autômatos da providência, e a providência usa os demagogos, os fanáticos e os patifes como suas ferramentas de instrumento para afetar aquilo que eles sequer sonham compreender e que se imaginam encarregados prevenir. Aqui fica claro que a maioria da humanidade e seus líderes escolhidos a dedo entre os iniciados é considerada pelo rito como um instrumento da providência e que fazer a vontade de tal providência justifica que o rito trate a humanidade como tal. Obviamente aqui falta uma parte muito importante. Acima dos grupos de sociedades secretas e seus articuladores, há outra hierarquia e seus níveis, de onde as ordens realmente emanam. Então, é o mais interessante, seja a visão de Pike sobre Deus e o que deve ser considerado bom frente a um suposto mal. A religião maçônica deveria ser, por todos nós indicados, nos graus mais elevados, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Se Lúcifer não fosse Deus, haveria apenas Adonai, o Deus do Antigo Testamento, cujos atos provam sua crueldade, perfídia e ódio ao homem, barbárie e repulso à ciência. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus, pois a lei eterna é que não há luz sem sombra, nem beleza sem feiura, não há branco sem preto, pois parentescos e absolutos só existe como dois deuses opostos. Verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, igual a Adonai. Mas Lúcifer, o deus da luz, o deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o deus das trevas e do mal. Anos depois, o corpo de Albert Pike seria enterrado dentro das paredes do templo de Washington, D.C. A poucos metros de distância de seu corpo está uma réplica completa do escritório da mesa de seu pai e, da mesma forma, a poucos metros do segundo membro mais homenageado, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover. É importante saber que grande parte do FBI está implicada no rito escocês, tanto quanto as altas patentes dos exércitos. Existem certas lojas de Washington que têm uma taxa elevada de agentes do FBI, como a Alexandria Lodge. Saiba que isso não é uma realidade apenas nos Estados Unidos da América do Norte. E é comum em muitos países e certamente em algum outro que você conhece muito bem. Bem, como você deve ter percebido, essa é uma pitadinha de uma visão dos jogos de dominação da mente e da guerra contra a humanidade. É por conta da fundamental importância de temas como esses para o momento atual, frente ao grande perigo que já está bem à nossa frente, que eu preparei uma série de 7 webinários extremamente profundos e precisos, onde eu lhe mostrarei os principais temas para os quais você deve abrir a visão e ser capaz de enxergar a verdade. Conheça agora as 7 aulas totalmente gratuitas. Aula 1 de 7. A guerra contra a humanidade. Você foi acostumado a pensar que são os países ou grupos internos que entram em guerra e revoluções. Através dessa aula, você conhecerá a verdade e os motivos por detrás dos planos que, desde Roma Antiga, têm movido as massas e transformado a geopolítica mundial. Aula 2 de 7. A nova Skynet e o totalitarismo. Como o Panamá se tornou Skynet dentro dos modelos ditados por George Orwell em seu livro 1984. Aula 3 de 7. A guerra oculta dos OVNIs. Um passeio pelos fatos e mitos, junto ao estudo da psique, desde que antigamente até o momento atual, revelando os aspectos internos da mente e que se relacionam com os fenômenos aéreos não identificados, os planos para a chegada dos extraterrestres, desde a antiguidade até o momento atual. Aula 4 de 7. A mentira, a perda da razão e como a restaurar. O mundo parece ter perdido a capacidade de julgar e separar a verdade da falsidade. E mesmo os cientistas, outrora defensores da verdade objetiva e do pensamento crítico, se tornam, a cada vez mais, uma comunidade de defensores do consenso ou credo. Aula 5 de 7. Casária e a desconhecida aliança. Por que os judeus da Casária, os Imiaritas e o Império Gog-Turk são a chave para a história universal? Aula 6 de 7. A Terceira Roma e a Terceira Via da Nova Ordem Mundial. Moscou, a Terceira Roma? Porque o Oeste não pode vencer.
a ilusão da revolução conservadora nas Américas e o que de fato devemos saber e esperar. Aula 7 de 7. A guerra da religião contra a religião e o mundo. As transformações no panorama social e religioso mundial representam uma antiga e invisível aliança ecumênica. Conheça seu padrão psicopata e a cegueira humana. Bem, é por aí que iremos navegar. Vocês já estão prontos para uma intensa quebra de paradigmas e alcançar literalmente dimensões nunca antes assim argumentadas e evidenciadas? Com esse conhecimento, você não mais poderá ser enganado. Então, clique no link da descrição do vídeo e eu te verei nas aulas. Até lá!